Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros diários orando a palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração, eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos ter um momento de oração, e te convido agora para que você possa abrir a sua Bíblia para nós lermos o texto que o Senhor nos dirigiu hoje. Está no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer você que está acompanhando esse canal já há algum tempo, você que já se inscreveu, você que está chegando aqui agora. Muito obrigado pela oportunidade que você está me dando de me ouvir, de estar aqui compartilhando comigo essa palavra. É uma oportunidade que você me dá. Eu espero que você seja sempre muito abençoado, que esse devocional possa edificar a sua vida, abençoar o seu dia e, mais do que isso, que você possa se aproximar de Deus cada vez mais e que seja uma linha reta, contínua e crescente. Vamos ao texto. A palavra do Senhor aqui do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12. Assim está escrito: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse versículo é central para nós que somos cristãos. Ele é central porque ele fala sobre o momento em que nós nos tornamos de fato filhos de Deus. Porque numa perspectiva universalista, numa perspectiva mais genérica, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, talvez alguém possa entender que somos filhos de Deus, mas de fato somos criaturas de Deus. Nós nascemos como criaturas de Deus. Nós não nascemos legitimamente como filhos de Deus. Nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus. Sim, somos adotados em Cristo Jesus. Porque quando Deus cria o homem lá no Jardim do Éden, o homem ele cai, ele peca, ele se afasta de Deus. E o homem começa agora a viver toda uma história que Deus vai direcionando até chegar em Cristo. E a palavra diz que Jesus, ele quando vem ao nosso encontro, que ele se torna um ser humano, quando Deus desce, ali em Filipenses capítulo 2, vai falar isso com muito mais precisão, que ele desceu da sua glória e se tornou homem, um estado de humilhação de Deus para nos alcançar. Ou seja, Deus se fez homem, filho do homem, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Deus se fez filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então Jesus ele nasce de Maria, nasce como homem e ele é o filho unigênito do Senhor. Mas quando Jesus ressuscita, a palavra começa a tratá-lo agora como primogênito de muitos irmãos. Então, nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós nos tornamos filhos por causa do sacrifício. Jesus ele nos resgatou. A palavra vai nos ensinar isso, que Jesus é o nosso resgatador, o nosso remidor. E ele não apenas nos traz a salvação. A salvação é o meio pelo qual Jesus nos reconcilia com Deus. Mas o propósito eterno de Deus é que nós sejamos filhos. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, e vale a pena ler esse texto, é muito importante, que ele nos dá uma dimensão do que significa isso. Olha o propósito de Deus para nós. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou.
somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós nascemos de novo e recebemos de Deus uma nova natureza. Esse é o propósito de Deus para nós, que nós nos tornemos filhos semelhantes a Cristo, feitos à imagem de Deus e agora restaurados. Porque quando o homem ele peca, quando ele cai ali no Jardim do Éden, o homem ele desfigura tudo aquilo que era o caráter de Deus que estava implantado no homem. O homem, ele, ao cair, ao pecar, ele perde toda aquela originalidade que Deus o criou, sem pecado, sem falhas, puro, totalmente inocente, totalmente livre de qualquer tipo de condenação. E agora Jesus ele vem restaurar o ser humano para esse lugar. Por isso que eu estou sempre falando com você aqui no nosso canal, que você entregue a sua vida a Cristo. Através da fé, nós recebemos o senhorio de Cristo na nossa vida e somos feitos nele filhos de Deus. O texto que nós lemos é esse. Se você crê que a Bíblia, que a palavra de Deus é a sua regra de fé e de prática, esse texto é para você. Se até hoje você não tem essa convicção de que você é salvo em Cristo Jesus, reconciliado com Deus, nascido de novo, feito filho de Deus, conforme a palavra, este é o dia para que você tome essa decisão. Esse é o dia de você fazer aqui que o texto nós lemos. Olha só o que está dizendo, vou ler de novo para você. Mas todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, é em Jesus que nós somos feitos filhos de Deus. Então, isso muda tudo, porque tem um contexto, tem um início, tem um fim, tem um direcionamento. As coisas não são aleatórias, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a possibilidade de fazermos essa escolha e tomarmos essa decisão. Porque se nós todos fôssemos aquilo que Deus já queria que fôssemos, sem qualquer tipo de mudança, sem qualquer transformação, se nós todos não precisássemos de qualquer tipo de arrependimento, remissão e transformação da parte de Deus, não faria qualquer sentido Jesus ter passado por tudo que passou para nos resgatar. E esse é um mistério que nos é revelado pela fé à medida em que nós nos apropriamos dessa verdade. Então, se hoje você olha para a sua vida de uma forma muito sincera, muito honesta, você olha para a sua vida e faz uma reflexão. Será que de fato eu alcancei esse lugar de salvação em Cristo Jesus? Será que eu realmente me tornei filho de Deus em Cristo Jesus? Porque não se envergonhe quanto a isso. Apenas declare com fé no seu coração que Ele é o Senhor da sua vida. A palavra nos diz que se com a boca nós confessarmos e crermos com o nosso coração, nós seremos salvos através do sacrifício de Jesus. Mas lembre-se, a salvação é um meio pelo qual nós somos redimidos, mais do que redimidos, nós somos libertos, mais do que libertos, nós somos reconciliados com Deus, e mais do que reconciliados com Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E mais do que tudo isso, o próprio Espírito Santo vem habitar em nós. Isso é muito glorioso, isso é muito poderoso. E você não pode ficar fora deste lugar, porque este é o plano de Deus para a sua vida. E tudo será diferente. E você vai experimentar uma vida que lhe é revelada pelo favor, pela graça e a bondade de Deus. É muito mais do que apenas uma interpretação de texto, é muito mais do que uma interpretação das Escrituras, mas é o viver na vida própria, na sua vida, é um viver objetivo, é um viver prático da palavra de Deus, porque a fé, ela transforma tudo que há em nós, nos leva ao lugar do novo nascimento. Então, vamos orar. Pai querido, eu apresento agora a vida de cada pessoa que está comigo nesse momento de devocional. Pai querido, que cada um agora possa ser aplicado pelo Teu Espírito Santo a uma compreensão reveladora dessas verdades.
Pai querido, daqueles que já são seus filhos, aqueles que já se entregaram ao Senhor, que hoje, através dessa palavra, o Senhor venha confirmar, tirar qualquer dúvida, tirar qualquer receio do coração desta pessoa, para que ela saiba que não foram os seus próprios méritos, mas a sua bondade, a sua graça, o seu amor e misericórdia que a alcançou. Mas se tem alguém aqui conosco, Pai, que ainda não se decidiu pelo Senhor, não tomou essa decisão de recebê-lo, como a palavra nos ensina aqui, que o teu Espírito Santo mova o coração dessa pessoa para este lugar, porque nós sabemos que é o teu Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos apresenta a Cristo e nos conduz à salvação. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tenha um excelente dia. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, se inscreva no canal e que o seu dia seja próspero, abençoado e cheio de boas notícias.